Oi gente, bom dia! Vamos continuar com as nossas características, das plantas. Nossa aula 27 e 28, que vai falar especificamente sobre os órgãos vegetativos. Quais são os órgãos vegetativos das plantas? Raízes, caules e folhas, tá? Nós temos dois grupos de órgãos. Órgãos vegetativos, que são esses que eu acabei de citar, que estão relacionados ao crescimento, a transporte, a características mais relacionadas mesmo ao metabolismo, à fisiologia de crescimento da planta, e de absorção de nutrientes dessa planta, de armazenamento de nutrientes, enfim. Já os outros órgãos são os órgãos reprodutivos, flores, frutos e sementes, que estão exclusivamente ou quase que exclusivamente relacionados com a reprodução das plantas, tá? Então aqui nós temos que o nosso primeiro órgão vegetativo é a raiz. Essa raiz é a primeira que se desenvolve nas plantas, Elas surgem lá da sementinha e tal. Nós temos dois tipos de raízes principais, dependendo do tipo da planta, se ela é monocotiledônea ou se ela é dicotiledônea. Nós temos as raízes pivotantes, que são essas aqui, que tem um eixo principal e raízes secundárias. São típicas de plantas dicotiledôneas, de árvores, de plantas grandes, de plantas que precisam ter uma raiz profunda, Como a planta ela é grande, ela é alta, ela precisa de uma raiz que tem um eixo principal para sustentar ela. E nós temos as raízes típicas de monocotiledôneas, que são as raízes fasciculadas ou em cabeleiras, tá? Que todas as raizezinhas, elas são mais ou menos do mesmo tamanho, da mesma espessura, do mesmo diâmetro. Então, típica de monocotiledôneas, de gramíneas, O capim, por exemplo, se você retira o capim, você vê aquelas raizezinhas todas do mesmo tamanho, parece mesmo uma cabeleira, Por isso que tem esse nome mais comum, certo? Típico de plantas mais de pequeno porte, de herbáceas, arbustivas já tem raízes pivotantes, tá? Qual a função das raízes? Principal função, fixar a planta no solo, Então, fixação, absorção de nutrientes, Principalmente água, sais minerais, que é a seiva bruta, condução desses nutrientes. E algumas espécies de plantas têm raízes, de reserva de nutrientes, reserva de amido, reserva de água. Mas vai depender do tipo de raiz. Aqui nós temos um exemplo de uma raiz típica. Na nossa live, eu já até expliquei esse slide aqui para vocês, tá? Quando eu estava falando dos tecidos meristemáticos. Mas nós temos aqui uma raiz típica, ela tem uma ponta que é onde tem o tecido meristemático. Essa ponta aqui a gente chama de zona de crescimento, tá? Por quê? Porque como tem as células meristemáticas e essas células sofrem divisão mitótica, elas vão se multiplicar. E nessa zona também tem a coifa, tá? Que é como se fosse um dedal mesmo, uma proteção dessa zona meristemática, Proteção física, proteção biológica também, contra fungos, contra micro-organismos. Logo acima dessa zona meristemática nós temos uma zona de alongamento, que é a região mesmo que a raiz cresce, de crescimento. Acima dessa zona de alongamento nós temos a zona absorvente ou zona pilífera, que é onde tem várias raízes bem fininhas que a gente chama de pelos absorventes. É por essa região aqui que a planta, que a raiz consegue absorver a água e os sais minerais para poder jogar lá para o xilema, e distribuir para todo o resto da planta, certo? Depois da zona pilífera nós temos uma zona suberosa ou uma zona de ramificação, que é onde tem as raízes secundárias, tá? Que vão fixar a planta, Serve para fixação, serve para estruturação mesmo dessa planta, dessa raiz nesse solo, tá? Então aqui a estrutura, aí só para a gente observar aqui, essas raízes em cabeleira e as raízes pivotantes, que eu já expliquei para vocês.
e alguns tipos de raízes. Nós temos raízes aéreas, nós temos raízes aquáticas e nós temos as raízes subterrâneas, tá? E aí essas raízes vão depender também do tipo de espécie que a gente está considerando, certo? Então, essas raízes, elas sofrem adaptações. Por que há tantos tipos de raízes, né? Tanto as raízes quanto os caules, elas têm essas especializações. Então, raízes grampiformes, exemplo, as eras, né, as trepadeiras, né, elas formam como se fossem grampos mesmo para poder subir né, em outras plantas ou em alguma superfície. As raízes sugadoras, exemplo do cipó-chumbo, tá? Que são plantas, essas raízes sugadoras são típicas de plantas parasitas, então elas se fixam, elas se enrolam na planta hospedeira e se fixam e retiram, chama de sugadora porque ela retira a seiva elaborada, né? Dessas plantas hospedeiras. Lá vai o cérebro começar a bugar já. E as raízes respiratórias, que são típicas de plantas de mangue. Por que essas raízes respiratórias são típicas de plantas de mangue, né? Porque o solo do mangue, ele é lamoso e tem pouco oxigênio. Então essas raízes respiratórias aqui das plantas de mangue, elas ficam para fora do solo e tem vários pontinhos, né, que nós chamamos de pneumatóforos, que servem para realizar as trocas gasosas. E as raízes tuberosas são raízes de reserva de amido, principalmente, reserva de nutrientes, tá? Exemplo, a mandioca, a batata doce, todas são exemplos de raízes tuberosas. E essas raízes têm várias importâncias na alimentação, por exemplo, matéria-prima para a indústria, remédio, combate à erosão, fertilização do solo, enfim. No caso do caule, os caules, eles têm função de sustentação da planta, tá? Então, sustentam folhas, flores, frutos, né, os galhos, que também fazem parte desse caule, e também tem função de condução de seiva bruta e seiva elaborada, uma vez que os vasos condutores, xilema e floema, eles estão dispersos e dispostos também, né, no caule dessa planta. E nós temos as regiões desse caule, né? Nós temos que, inclusive, nos slides da aula anterior, eu expliquei para vocês o que eram essas gemas terminais, né? Gemas apicais e gemas laterais. Então, essas gemas apicais e gemas laterais são as responsáveis pelo crescimento desse caule. Gema apical pelo crescimento primário, que é em altura, e as gemas laterais, né, pelo crescimento, ajudam também no processo de crescimento secundário, que é a formação desses galhos, né, desses galhos laterais, dessas folhas laterais, né. Então, aqui internamente a gente observa, se a gente cortasse assim, cortar mesmo um caule, a gente observa que ele tem várias divisões, né, como se fossem várias rodelinhas assim mesmo dentro. Então, nós temos a epiderme, o suber, que é a casca aqui, ó, células mortas. Nós temos o córtex e nós temos a medula cortical desse caule, tá? Que é onde guarda mais internamente aqui, que é onde estão esses vasos condutores. E também nós temos tipos de caule, né? Caules eretos, como o tronco, que é da maioria das angiospermas. Caules aéreos, que são as hastes, né? Essas hastes, elas são aquela mimosa pudica, né? Aquela que a gente toca e ela diz assim, Maria, tua mãe morreu. Aquilo ali, ele tem esses caules, essas hastes, né? Que é um caule ereto, mas ele é bem fininho. As estipes, que são típicas de palmeiras, tá? Então, o caule de palmeira é classificado como uma estipe. Os colmos, que são típicos de bambu, da cana-de-açúcar, que são formados por esses nós e aqui os entrenós, tá? Então, tem essas características. Caules rastejantes, exemplo, a melancia,
as abóboras, todos têm caules rastejantes ou estolões, tá? E os caules trepadores, né, no caso, servem para dar o suporte, né? O maracujá, por exemplo, né, os maracujás, eles têm aquelas, parece um cachinho assim, aquilo ali é caule, tá? E aquele caule, que a gente chama de gavinha, aquele caule, ele é daquele jeito, né, para poder se enrolar nas cercas, se enrolar nas superfícies e ampliar, né, essa planta, tá? E os caules subterrâneos, que são os rizomas, bambu, bananeira, espada de São Jorge, né, que tem esses caulezinhos bem internos, né, que ligam uma estrutura à outra, tá? E os tubérculos. Os tubérculos, assim como as tuberosas, as raízes tuberosas, os caules do tipo tubérculo têm função de armazenamento de nutrientes, certo? Quem que é, por exemplo, exemplo de tubérculo? A batata inglesa, essa batatinha mesmo que a gente compra aí, tipo, dá para fazer batata frita, certo? Os bulbos são exemplo de caules, então aqui, ó, a nossa famosa cebola é um caule, é um bulbo do tipo bulbo, tá? Já a folha é um terceiro tipo de órgão vegetativo. A folha, ela nasce do caule, tá? Por isso que ela tem esse pecíolozinho aqui, ó, que liga diretamente ao caule. É uma estrutura muito importante para a planta, porque é a estrutura, né, que está diretamente relacionada com a fotossíntese, embora algumas plantas, o caule de algumas plantas também realize fotossíntese, né, caules verdes, mas geralmente a folha é que está diretamente relacionada a esse processo fotossintético, e também as taxas de transpiração, porque são nas folhas que há a quantidade maior de estômatos nessa planta, tá? Então, essas plantas, elas têm um funcionamento, tanto em relação à fotossíntese, quanto em relação a essa transpiração, né? Que inclusive a gente já até viu isso em aula. Então, essas plantas, quando elas precisam expelir água, né? Tem muita água dentro, ela precisa regular essa quantidade de água interna, ela abre esses estômatos. Eu vou voltar para cá para esse ficar mais fácil. Ela abre esses estômatos, então aqui a gente vê esse hostil aberto e faz as trocas gasosas, libera água em forma de vapor. Quando ela precisa conter essa quantidade de água dentro, ela fecha essa estrutura, fecha esse hostil e aí ela retém a água lá dentro dela, tá? Funções da folha: respiração da planta, né, que ocorre em todas as células vivas e é um processo utilizado para respirar, para síntese, né, para confecção, produção de energia, tá? Então ela utiliza o oxigênio mais os nutrientes e produz energia, água e gás carbônico. A fotossíntese também é outra função da planta. E a transpiração, que é essa regulação da quantidade de água, e quem faz isso são aquelas figurinhas lá, né, os estômatos que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então esses são os 3 tipos de órgãos vegetativos: raízes, caules e folhas, tá? Então, beijo, até a próxima aula. Tchau!